Movimento social é a organização civil em prol de interesses comuns. Bom, a juventude primeiro, antes de se importar, ela se indigna, né? E depois disso, eu acredito que alguma coisa sedimenta, ao passo que a gente consegue ver que o que eram manifestações sem um teor muito prático do que se quer com aquilo, do que se quer evidenciar, hoje em dia a gente está com mobilizações. O que houve foi uma realização por parte do mundo, assim, de que o sistema ele não funciona. Então, em vários lugares você começou a ter ou revoluções, ou manifestações, revoltas e tal. E nos Estados Unidos isso se refletiu em um movimento que foi puxado aí por um pessoal que já estava mais ou menos organizado, chamou aquilo de Occupy Wall Street. Um amigo meu me mandou, cara, começaram o Ocupa lá nos Estados Unidos e tá dando o que falar, cara. E os caras estão fazendo o que podem lá. Aquele monte de barraca, aquele monte de gente conversando, todos os dias palestras, todos os dias as pessoas tendo discussões assim incríveis. Cara, isso tem que acontecer no Brasil. Isso aconteceu em vários pontos do mundo. E o Brasil não quis ficar de fora e também realizou. Então teve Ocupa São Paulo, teve Ocupa no Rio, teve Ocupa em Curitiba. Ocupa Curitiba, então, ele me apareceu a primeira vez por amigos que já estavam participando da ocupação ali na Santos Andrade. O que eu consegui enxergar muito claro é que não havia um objetivo específico em comum e faltava um pouco de organização de grupo. E na primeira reunião apareceu umas 20, 25 pessoas, todo mundo sentado ali na frente da Federal e conversando. A ocupação ela foi tracionada assim, inicialmente pelo movimento, por dois movimentos em conexão ali, um pessoal do Anonymous e o pessoal da cena punk aqui da cidade. Esses grupos eles deram atração inicial, mas logo de início a partir dos primeiros encontros, a gente percebeu que a ocupação na Santos Andrade, ela tinha capacidade e ela acabou gerando, posteriormente, um centro, um ponto de encontro de diferentes manifestações. Algumas pessoas no meio da reunião se exaltaram, disseram, não, eu não vim aqui para falar sobre Anonymous, eu vim aqui para falar sobre o Ocupa. Vamos acampar ou não? Aí todo mundo, não estamos preparados, então estou indo embora. E 5 foram embora. Tentei fazer isso virtualmente, eu sabia que tinha gente que eu confio que estava lá pessoalmente, então eu não via essa necessidade, eu estava sem tempo hábil de ocupar, propriamente dito. Estava trabalhando, estudando, então eu tentei contribuir na formulação. E aí ao longo do tempo eu fui vendo que o movimento ele estava se fechando cada vez mais, porque você tinha ali figuras muito imaturas que tentavam conduzir o processo sem a mínima noção do que era conduzir um processo. A pessoa não precisava ir lá e acampar, bastava ela ir lá dar um sorriso ou falar, pô, vocês estão sem foco, vocês precisam fazer alguma coisa melhor, vocês precisam ir para frente da prefeitura. Isso é bom. Isso gera novas coisas. Precisa desse brainstorm, desse feedback das pessoas, tipo, o que você está vendo de fora do Ocupa? É o que você esperava ver? É aquilo que você está vendo em outros lugares? Você acha que isso está dando certo? E nem para isso as pessoas serviam. O grupo foi estereotipado bem forte, principalmente pela questão visual, né? Esse preconceito claro que a sociedade tem, por exemplo, com o movimento punk, né? Quem estava dentro não tinha essa distinção, ficou bem longe. Assim. Por causa dessas diversidade, a gente teve até o último dia ótimas discussões, extremamente abrangentes, assim, mas que no passo a passo do dia a dia a comunicação ia se diluindo. Eu acho que assim, o Ocupa como movimento revolucionário que ele tem que tocar o foda-se pra mídia. A mídia nunca vai retratar ele da maneira que ele é. Nunca. Porque o que a mídia quer é desmerecer, desmoralizar, criminalizar os movimentos sociais, principalmente os movimentos populares, e qualquer movimento de mudança que não seja do interesse econômico de quem está no poder. Então a gente utilizou o espaço
como um canal de mídia externa também, de informação. A gente tem clara convicção que a grande dificuldade foi a comunicação, tanto interna como externa. E a primeira noite foi só dando risada, né? Foi só piada, porque, pô, era um clima tenso. É o ato de expressão, cara. Organizar pessoas que não se conhecem para vivenciar um tempo junto é das coisas mais difíceis a se fazer. Eu achei lindo naquele dia que eu sentei, tipo, tinha acabado de chegar, e a galera, tá, então você pega aquela rua, eu vou por essa, nós vamos vamos nas lojas pedindo as coisas e tal, e foi, cada um pro seu canto. Ficou aquela galerinha cozinhando, outros organizando a barraca, e eu olhando tudo aquilo acontecer, eu, véi, por que eu tô parado aqui ainda? O tempo que nós passamos acampados não foi grande, foi intenso. É um movimento horizontal que quer fazer um laboratório, um ensaio de uma sociedade alternativa, mostrar para as pessoas que existem outras formas de viver sendo fora de sua casinha, sendo fora do seu carrinho, sendo fora do seu trabalho. Que as pessoas podem viver em harmonia, mesmo sendo completamente diferentes. Então eu conheci o Ocupa virtualmente, né? Porque quando eu busco me inserir no movimento, eu primeiro faço um contato virtual, a partir desse contato virtual eu avalio, né, se esse movimento está alinhado com o que eu acredito, se o que eu acredito está alinhado com esse movimento, e a gente vai fazendo trocas. Esse foi um movimento que eu não consegui, que eu tentei me identificar e não consegui. Ser revolucionário na internet é muito mais fácil do que vir pra rua. Ficar em casa, sentado no sofá falando, política é uma bosta. É muito mais fácil do que você vir para uma praça, chamar várias pessoas e começar. Política é uma bosta, política é uma bosta. Por mais que a pessoa simplesmente veja os meios de mídia convencionais, totalmente, né, que são totalmente orientados, essas pessoas elas têm a convicção de que não está bom e de que algo precisa ser feito. Então, o acampamento em si, ele conseguiu ter essa cara de que estamos tentando fazer algo. Quase aquele desculpa incômodo, né? Estamos tentando transformar o mundo. Porque quem fez o Ocupa aqui em Curitiba foram alguns grupos que tentaram dominar o processo. E como era um processo que era contra a dominação, era um processo pela liberdade, acabou que não deu certo. Tentamos fazer o ativismo no Ocupa, mas ele não deu muito certo porque as pessoas não compraram a briga da mesma forma. Porque no começo tinha muita gente envolvida. Só que aí o que aconteceu foi que alguns pequenos grupos foram querendo dominar o resto do grupo como um todo. A diversidade, ela foi o que constituiu do início ao fim, foi a diversidade que nos criou situações que foram contrastantes, assim, situações difíceis de lidar, mas convictos de que é tudo isso mesmo, é essa dificuldade enorme e é a diversidade que a gente quer e mais nada. Ou é diversidade ou não é nada. Então, em todos os países, coisas grandes estavam acontecendo. E no Brasil, o máximo que acontecia era vídeos de confronto com a polícia, de discussão com policiais e até de policiais aderindo ao movimento. Mas não teve um real ativismo, algo de tipo tirar alguma pessoa do poder, de, sei lá, mudar alguma coisa na sociedade. Ali, para várias pessoas, parecia mais uma bandalhagem, um acampamento de malucos. Mas eu tenho a plena convicção que transfigurou a ideia de prática e de ação civil da juventude que está querendo dar novos rumos para a sociedade que está vivendo. Valeu como conscientização, valeu como laboratório, mas como movimento social realmente não teve grande efeito. Também não vejo que o grupo se desfez porque ele nunca se propôs a ser um grupo que se tornasse coeso e caminhasse junto. Ele se propôs a unir pessoas na praça, dormirem juntas e discutirem o que pode ser feito. Então eu acho que o Ocupa é um movimento que ele tem uma tendência muito grande a ressurgir. E isso vai acontecer no momento que as pessoas elas consigam fazer o seu desenvolvimento pessoal, depois elas consigam fazer o seu desenvolvimento entre os grupos. Tá claro isso, ficou claro para quem acampou de que
tá certo fazer isso, tá certo ir para as praças, tá certo levantar e fazer barricada contra aquilo que não quer. O movimento na Santos Andrade, ele foi uma ocupação que gerou um espaço sem censura.